de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige a sua palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é da homilia aos neófitos sobre o Salmo 41 de São Jerônimo, presbítero do século V da nossa era cristã. E traz como título: Entrarei no lugar do admirável tabernáculo. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Como o cervo deseja as fontes das águas, assim minha alma te deseja, ó Deus. Como aqueles cervos desejam as fontes das águas, assim os nossos servos, que afastando-se do Egito e do século, afogaram o faraó em suas águas e mataram todo o seu exército no batismo, depois da morte do diabo, desejam as fontes da Igreja, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Pai seja dito fonte, encontramos em Jeremias. Afastaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter as águas. Sobre o Filho, lemos em certo lugar: abandonaram a fonte da sabedoria. E sobre o Espírito Santo: quem beber da água que eu lhe der, dele brotará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que logo o evangelista explica tratar-se do Espírito Santo nesta palavra do Salvador. Prova-se assim claramente que as três fontes da Igreja são o mistério da Trindade. A esta Trindade aspira o fiel, aspira o batizado que diz: minha alma tem sede de Deus, fonte viva. Não quer ver a Deus apenas de leve, mas com todo o ardor, todo abrasado em sede. Com efeito, antes do batismo, os futuros cristãos falavam entre si e diziam: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Agora obtiveram o que pediram, vieram e ficaram diante da face de Deus, apresentaram-se ante o altar, perante o mistério do Salvador. Admitidos no corpo de Cristo e renascidos na fonte da vida, proclamam com confiança: entrarei no lugar do admirável tabernáculo, até a casa de Deus. A casa de Deus é a Igreja. É ela o admirável tabernáculo. Nele mora a voz da exaltação, da exultação e do louvor, o ruído dos convivas. Dizei, portanto, vós que agora, guiados por nós,
vos revestistes de Cristo, fostes retirados pela palavra de Deus do mar deste mundo, como um peixinho preso pelo anzol. Em nós, porém, a natureza se transformou, pois enquanto os peixes morrem, quando retirados das águas, a nós, os apóstolos, nos tiraram e pescaram do mar deste mundo, para que de mortos passemos a vivos. Enquanto estávamos no século, com os olhos nas profundezas, nossa vida se passava no lodo. Depois de erguidos das ondas, começamos a ver o sol. Começamos a olhar a verdadeira luz e, deslumbrados pela imensa alegria, dizemos à nossa alma: espera em Deus, porque eu louvarei a Ele, salvação de minha face e meu Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Jerônimo, de uma homilia sua feita aos neófitos, onde São Jerônimo comenta o Salmo 41. Os neófitos são aqueles recém-batizados, aqueles que foram recentemente iluminados, porque é assim que é chamado também o batismo, lá no início da igreja, a iluminação, ou banho da regeneração. Pois bem, São Jerônimo está fazendo uma homilia para um grupo de neófitos, de recém-batizados. E ele lembra muito bem o anseio de alguém que recebeu algo de precioso, que foi banhado com a água maravilhosa, que foi regenerado por Deus. O anseio, o desejo que um batizado e uma batizada têm de beber da fonte que é a Trindade Santa, que é Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. São Jerônimo lembra que esse desejo é o desejo de entrar no tabernáculo, é o desejo de fazer parte da família de Deus. Imaginem que nos primeiros séculos da igreja, muitos adultos que não conheciam o Evangelho se decidiram pela fé e passaram um bom tempo se preparando, recebendo a catequese, sendo instruídos para depois receberem o banho da regeneração, a graça do Espírito Santo no batismo. E por isso, eles que, mesmo durante o período de sua formação, mesmo durante o período de receber a sua catequese, sua instrução, não podiam fazer parte do culto divino de um modo completo. Não podiam participar do ofício divino de modo completo. Não podiam participar da Santa Missa, da celebração da Eucaristia de modo completo. Em determinados momentos da liturgia, eram obrigados a sair porque ainda não eram batizados. Então estão com uma ânsia grandiosa por poder participar de modo pleno da vida da igreja, do corpo de Cristo. Por isso, São Jerônimo diz, citando o Salmo, do mesmo jeito que um cervo suspira pelas águas, deseja beber das águas da fonte, está ansioso de sede pelas águas. Da mesma forma, minha alma, por vós, ó meu Deus. Da mesma forma, a alma de cada batizado, de cada batizada que foi regenerada pelo batismo, deseja fazer parte do corpo de Cristo,
entrar na comunidade que é a igreja, experimentar todos os bens e dons que o Cristo lhes tem reservado. Para nós, irmãos, essa empolgação deve permanecer. Muitos de nós fomos batizados quando crianças, na fé dos nossos pais. E hoje temos consciência da bênção, da graça que nós recebemos, da presença de Deus, da fonte da vida que nós recebemos. A pergunta que fazemos é essa: temos nós, que já conhecemos a verdade da fé, a empolgação daqueles neófitos? Temos nós, na nossa vida, o desejo ardente de beber da fonte que é Deus? Oxalá vivamos assim, querendo cada vez mais nos alimentar e nos saciar dessa fonte que dá a vida, que é o Senhor, e participar desse corpo, que é a igreja. E nesta quinta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, somos convidados mais uma vez a nos colocar na presença de Nossa Senhora, confiando que ela sempre intercede por nós e não se esquece de nós, e que está sempre também ao nosso lado, caminhando nessa estrada da vida, muitas vezes com obstáculos, com dificuldades, mas também com tantas alegrias. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira na presença de Deus, fazendo uma verdadeira experiência do Cristo ressuscitado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.